Bem-vindos e bem-vindos ao canal Teoria Social Latino-Americana. Eu continuo aqui com a playlist Ciências Sociais Latino-Americanas e eu faço aqui hoje uma discussão sobre o livro Olhos Imperiais, Literatura de Viagem e Transculturação, da intelectual canadense Mary Louise Pratt. Eu faço aqui o capítulo 6, A Reinvenção da América 2, A Vanguarda Capitalista e as Exploratrizes Sociais. Antes de continuar aqui, para quem está chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no nosso canal, conheça os nossos vídeos. E quem já está aqui nos seguindo faz tempo, que curta o vídeo, né, e ajude a divulgar no nosso canal, incentivar o nosso trabalho. Também deixe comentários, eles são muito bem considerados, são sempre muito bem-vindos também. E isso ajuda a incentivar, ainda mais o nosso trabalho. Bom, esse capítulo aqui é interessante, todos eles têm essa relação com Humboldt, nessa descoberta ou redescoberta, ou invenção ou reinvenção da América. Bom, então, seguindo os passos do Humboldt, ele praticamente cria, sem intenção, uma espécie de padrão, de modelo desses relatos de viagem. Uma multidão de viajantes europeus vai acabar vindo em direção à América do Sul. E foi justamente nessa onda, nesse ciclo de processos revolucionários de independência, que as oportunidades comerciais foram abertas, mas também as viagens ficaram disponíveis, se tornaram possíveis, e isso abriu um impulso que vai rivalizar, inclusive, com essas noções, com essas paixões científicas e estetizadas do Humboldt. Naquele período, entre 1810, 1820 e 1830, a maior parte desses viajantes que vinham aqui à América eram britânicos, e eles vinham para a América, eles avançavam em direção à nossa região como exploradores avançados do capitalismo europeu, do capitalismo industrial que se via fomentado a buscar fontes e garantir um acesso fácil de matérias-primas. Então, engenheiros, mineralogistas, geólogos, criadores, agrônomos, militares, eles eram os viajantes frequentes do século XIX que eram enviados ao novo continente por essas companhias de investimento, como especialista nas buscas de recursos exploráveis e fontes de contatos, e para poder também estabelecer contratos com as elites locais, que buscavam justamente informações sobre potenciais investimentos, empreendimentos, as condições de trabalho sobre as quais a mão de obra se encontrava, as condições de transporte, as possibilidades de mercado, enfim, vinham justamente para poder analisar o que era possível de ser feito lucrativamente aqui na nossa região. Essas novas repúblicas, então, elas estavam completamente destruídas e empobrecidas por anos de guerra e de dificuldades que foram estabelecidas por um processo de revolução de independência. Houve todo o descuidado, toda uma série de dificuldades logísticas e tecnológicas, de comércio, de indústria, que foram muito superiores ao que se previa. Primeiro, considerando que com os Bourbon, e isso aconteceu também com a Reforma Pombalina aqui no Brasil, na colônia portuguesa, nós fomos impedidos de desenvolver indústrias. Então, as indústrias têxteis autóctonas que estavam desenvolvendo no Peru, na Bolívia, na Argentina, com base numa expertise indígena, ela foi proibida muitas vezes, foi criminalizada. Então, a gente não tinha condições de desenvolver qualquer sistema industrial, porque a gente tinha que manter essa intermediação da metrópole na compra de manufaturados. Então, isso já foi um primeiro óbice a qualquer desenvolvimento industrial autônomo aqui na América Latina. A segunda questão é que a gente era um país primário exportador, então não interessava a gente ter que nossa elite, no caso a metrópole, tivesse um desenvolvimento científico e tecnológico para poder explorar essa terra de uma forma mais produtiva, porque era tão vasta e parecia tão fácil encontrar riqueza que bastava ir expandindo, queimando, destruindo tudo, como a gente faz até hoje aqui nos nossos países. E mais uma questão, quando há uma guerra de independência, a Revolução da Independência descamba na guerra, a força de trabalho masculina, que era aquela que realmente trabalhava fora, naquela circunstância, ela vai ser dizimada em muitos casos. Então você tem uma carência de força de trabalho disponível. Mesmo os escravos, eles vão morrer em quantidade nessas lutas de independência, e aquela força de trabalho masculina acaba se vendo reduzida. Então, as forças produtivas são
muito destruídas, estradas, pontes são destruídas, né, já eram escassas, elas vão ser destruídas, e também você não tinha, né, grandes especialistas ou muitos especialistas para desenvolver e gerar esses aparatos de tipo industrial que eram necessários. Então você tem um processo duríssimo de dependência, né, de atraso, que vai se impondo a partir de então. E por volta do final do século XVIII, não era nenhuma surpresa que a Inglaterra e também a França tivessem interesse nas Américas. A Inglaterra, por exemplo, ela tentou invadir, né, o Rio da Prata, o vice-reinado do Prata, em 1806, 1807. Inclusive, ali foi um dos primeiros aspectos de constituição de um nacionalismo, de uma autoconsciência crioula, de que os garantidores da colônia eram justamente, né, os súditos, os americanos, né, os crioulos. Então, essa invasão inglesa ali da região do Rio da Prata já mostra esse interesse. Só que havia um acordo com a Espanha, no primeiro momento, que se acabou impossibilitando, né, contra a França, né, que impossibilitou que a Inglaterra tivesse participado mais diretamente da luta de independência. Outra questão é que há uma dívida crescente por conta da questão militar. Quando o Simão Bolívar, o Andrés Bello, o Francisco de Miranda, o San Martín e outros vão em direção à Inglaterra pedir apoio, acabam criando um endividamento muito grande, porque tem que comprar armamento, tem que pagar mercenário. Então são nações, jovens repúblicas que nascem altamente endividadas, tiveram, né, uma grande dificuldade no enfrentamento desse conflito do ponto de vista militar e financeiro, né? Então, nesse processo, há um interesse, uma disposição da Inglaterra e da França em adentrar o nosso mercado, e também parte dessa elite crioula já tinha interesse, né, em estabelecer essas relações proveitosas com a Europa, né, no caso a Inglaterra e a França. Então, por volta dos anos 1820, começaram a se formar, né, em muitas capitais da América do Sul essas pequenas comunidades de europeus expatriados, alguns mercenários acabaram ficando por aqui, e começou a abrir, né, portas para todo tipo de aventura econômica. A mineração ela era uma obsessão, né, principalmente para os investidores britânicos ali dos anos 1810, 1820, e o colapso do domínio espanhol tinha deixado, né, em ruínas boa parte daquelas minas mais famosas da América. Então era preciso reviver essa produção, mas demandava muito capital, e uma grande perícia tecnológica, e as nossas colônias, né, as nossas jovens repúblicas não tinham nenhum nem outro. Então, por volta, né, de 1830, com exceção do setor prestamista e da indústria pecuarista na Argentina, você não tinha uma grande quantidade de investimentos ingleses aqui na região. Então, a partir, né, dos anos 1840 é que sim, né, você tem uma entrada cada vez maior do capital britânico aqui na América do Sul, principalmente, né? Um grande intelectual para entender isso é o argentino, né, o Raul Scalabrini Ortiz, que ele fala da dominação britânica na Bacia do Prata. Então ele vai mostrando como é que essa entrada do capital inglês aqui aprofundou a nossa dependência, o nosso subdesenvolvimento e a nossa tendência a uma primarização da economia. Então, a partir de 1850, você tem, né, um processo de investimento, né, muito acelerado, só que, por exemplo, os sistemas viários que são construídos de transporte, eles não são feitos para construir a nação, mas são feitos para escoar produtos primários exportador. É só observar que o nosso sistema brasileiro atual de ferroviário, ele liga as grandes regiões produtoras de minério e de soja aos portos, né, no Espírito Santo, na Bahia, e isso mostra quanto que é um processo de desenvolvimento do subdesenvolvimento, né? Não é para entregar a nação, não é para reduzir os custos de transporte e com isso liberar recurso para que a população tenha mais condições de, com o que se gasta no frete, com o que se gasta, né, em combustíveis que passa para o preço final do consumo, ter a sua renda liberada para consumir mais. Ou seja, os nossos capitalistas são autofágicos, né? Eles se destroem, eles não entendem, né, o que é a própria noção de produção, circulação e consumo. Como a realização se dá lá fora, não interessa, né, a renda do povo brasileiro, do povo latino-americano. Então começa a entrar
uma série de capitais para produzir ferrovias, para produzir estradas, para modernizar os portos e as minas, desenvolver algumas indústrias subsidiárias desse setor de exportação. Então você tem a produção de nitratos no Peru, a produção de grãos e carnes na Argentina e no Chile, e por volta de 1890, vários países, como esses três que a gente acabou de mencionar, o Peru, Chile e Argentina, vão entrando numa dependência cada vez maior da Inglaterra e também dos investidores na Bolsa de Valores britânica. E esses viajantes, a Pratt chama de vanguarda capitalista, porque longe de mistificar, de esconder os objetivos expansionistas e imperialistas europeus, essa vanguarda capitalista tinha o interesse de desenvolver e de introduzir, inculcar essa dependência, essa subordinação, essa dependência cultural aqui nas nossas elites. Inclusive consagrar essa primazia do europeu sobre o americano. E era um projeto novo, mas igualmente imperialista, e essa vanguarda capitalista fazia essa viagem inversa, se apoiava inclusive naquela infraestrutura que os espanhóis tinham utilizado, ou seja, de manter essa colonização do imaginário e da região, ou seja, o neocolonialismo. Então, diferentemente dos exploradores naturalistas que vieram antes, esses viajantes das décadas de 1820 e 30, eles não descreviam realidades que se davam por novas. O objetivo deles não é descobrir um mundo novo e a ciência pela ciência. Eles não observavam e não se diziam descobridores de um mundo primevo, de uma natureza primeva. Todas as amostras da natureza que eles recolhiam, todas as análises que eram feitas, eram mostras de matérias-primas, não mostras de um desígnio cósmico da natureza que deveria ser contemplado e com isso mostrar o quanto que ela é poderosa e nós menores, ou seja, era uma racionalidade instrumental. Nos escritos desses autores, aquela contemplação e retórica cetizante do descobrimento, ela é diretamente substituída por uma retórica de conquista e de alcances e de superações que se orientam a objetivos muito determinados. E em muitos aspectos o próprio itinerário vai se convertendo numa ocasião própria para elaborar um bom relato, ou seja, a viagem é um triunfo por direito próprio daqueles sujeitos. Então esses viajantes, eles travam uma batalha desigual com a escassez, com a ineficiência, com a preguiça, com as incomodações, com os cavalos que eles dizem ser ruins, com as estradas e as trilhas são muito ruins, com o mau tempo, com essas chuvas, com as demoras, com os atrasos. Tudo isso vai aparecer nessa literatura sobre a sociedade hispano-americana como um conjunto de obstáculos logísticos para o avanço do capitalismo europeu. Então são questões desse tipo que foram tema para o Humboldt, mas para compreender a particularidade daquela sociedade e para esses viajantes, para essa vanguarda capitalista, era algo a ser superado, que eles tinham que trazer uma racionalidade, uma experiência e tinham que modernizar. Então era uma forma de nos colocar como atrasados, como rudimentares. E é algo que até hoje aparece em muitos relatos de estrangeiros que vêm ao Brasil e à América Latina e relatam todo esse problema. Então o Jean Franco, que era um desses viajantes escritores, ele costumava trazer nos seus escritos uma postura conscientemente antiestética e ele introduzia uma série de retóricas ricas em pragmatismo, em economicismo, que não tinha a menor tolerância com o Humboldt e com os seus seguidores mais refinados. Em 1815, o John Maui, um outro viajante, ele se confessou totalmente incapaz de escrever essa selva e romantizar essa paisagem, e também ele achava absurdo essas planícies da Bacia do Prata ali, e ele simplesmente disse textualmente: que cenário para um agricultor empreendedor, que atualmente está todo abandonado. Isso vai ter uma certa coincidência com o que o Andreas Belli vai dizer mais adiante. Então o Humboldt, enquanto ele via essa planície, esse pampa como algo belo, como um horizonte, como algo
que a natureza produziu, né, uma espécie de bioma, aqui se via, né, nesses relatos da vanguarda capitalista como algo a ser explorado. E a própria visão, muitas vezes, é a natureza como algo feio, chato, né, um estado que ainda falta aquele espírito empreendedor para colocar, né, em ação. Então, o abandono, ou o suposto abandono, se transformou na pedra de toque, né, para essa estética negativa que legitimava esse intervencionismo europeu. Até os Andes sofriam um certo desprezo, ou seja, eram relatados como grandes montanhas negras que se amontoavam sem qualquer ordem, parecia algo árido, né, e selvagem que não tinha nenhuma condição de vida. Então, em 1828, Charles Brand ele disse que o Pampa argentino era uma área árida e inóspita, e de pouco interesse para uma habitação, que o que bastava ali era transformar em algo produtivo. Então, né, o Charles Coleraine, eu não sei se é assim que se pronuncia de fato o nome dele, ele estava na Colômbia, né, e estava justamente analisando os potenciais da produção mineral e da pesca de pérolas. Ele disse que a paisagem americana era como uma espécie de máquina que estava adormecida, que esperava ser colocada em ação. E nesse país, né, segundo ele diz textualmente, existem todas as facilidades para o espírito empresarial e toda a capacidade de êxito. Só falta que o homem ponha essa maquinaria em ação. Então, evidentemente, nesse texto que a palavra homem não se refere aos habitantes aqui da nossa região. O homem aqui, no caso, é o especialista europeu, o capitalista europeu que vem para cá e faz com que nós trabalhemos, né, para a sua glória, né? O francês Gaspard Molien, em 1924, ele vai dizer que a natureza primeva da América ela era cansativa ou então mesmo indecifrável. E na passagem que segue, ele textualiza um bosque como um lugar não de densidade de vida, mas como ausência de significação. Que é algo que a gente vê que os nossos latifundiários hoje veem a mesma coisa. Olha para a Amazônia e não vê como uma densidade, como um bioma extremamente rico, com um monte de potencialidade, mas como algo que não tem significado, que basta cortar tudo, colocar fogo e colocar boi ali, soja, que está tudo resolvido, né? Então você vê como é que essa noção dessa vanguarda capitalista, ela vai colonizar, ela vai dominar a forma de pensamento da nossa elite latifundiária, que não é algo completamente novo, porque já era um pouco a noção que se tinha desde sempre, ou seja, aqui é um lugar de produzir e exportar, né? Então, nos escritos dessa vanguarda capitalista, o edênico, o pastoril, ele é substituído por uma visão modernizante e gananciosa. E ela é muito bem exemplificada por um estilo, uma figura de linguagem que a gente podia chamar de um sonho industrialista, né? Então, enquanto a sociedade hispano-americana ocupava as margens do escrito de viagem do Humboldt, né? Ou seja, ela era simplesmente acessória, estava ali, né, participando desse grande mundo da natureza, a sociedade hispano-americana foi parte integrante dos escritos, dos relatos dessa vanguarda capitalista sobre a América. As elites, então, elas eram frequentemente louvadas, né, por sua hospitalidade, a sua forma aristocrática de viver e o seu apreço pelos europeus, porém, a sociedade hispano-americana em geral ela vai ser constantemente criticada por seu caráter retrógrado, a sua indolência e também pelo seu fracasso em explorar aquela riqueza, né? Ou seja, os recursos que a rodeavam. Eu falei aqui num vídeo sobre o Latin America na perspectiva dos Estados Unidos, e lá um autor muito conhecido aqui do Brasil, agora me fugiu o nome dele, mas eu ponho na descrição depois. Ele falava que a gente era como uma espécie de mendigo, né, de indigente sentado sobre uma mina de ouro. Então é o que se dizia antes, se continua dizendo, né, até hoje. O Thomas Skidmore, né, lembrei agora. Né? Então você tem uma antiestética, né, que vai negligenciar a natureza, mas também o mundo social vai ser colocado como algo ruim. A natureza ela tem até as suas bênçãos, mas os habitantes são negligentes em desenvolver essas bênçãos na natureza. Então o fracasso da vida econômica hispano-americana acaba sendo diagnosticado nessa literatura de viagem não como puramente uma recusa em trabalhar, mas também como um fracasso em racionalizar, em especializar, em maximizar a produção. Então a gente é um vazio.
Como os indígenas foram rotulados como um vazio no momento da primeira conquista, nesse momento também, ou seja, eles eram carentes de Estado, eram carentes de moral, eram carentes de religião, eram carentes de laboriosidade, e aqui a gente continua sendo carente de um Estado, que é uma confusão, carente de uma moral, porque são formas sociais de estabelecimento de famílias também diferentes, carentes de racionalidade e carentes, desse espírito para o trabalho. Então você tem aqui também uma crítica muito severa à miscigenação, uma crítica muito severa aos hábitos de vida dos crioulos, a sua indiferença, por exemplo, em preservar as raças de cães, de cavalos e até mesmo os povos indígenas, ou seja, havia uma mestiçagem que isso para os europeus era visto como algo muito negativo, e com igual vigor, os crioulos, esses euro-americanos, especialmente no interior das províncias, eles são criticados por não desenvolverem hábitos de consumo, hábitos modernos de copiar e emular a vida europeia. Então, ainda que se tivesse um certo entusiasmo por aqueles aspectos mais pitorescos da sociedade provincial, muitas vezes esses viajantes eles lastimavam a indiferença em relação às virtudes do conforto, da eficiência, da limpeza, da variedade e até mesmo do gosto, Então a crítica à sociedade argentina provinciana, ela era dirigida não apenas à vida de subsistência do gaúcho, mas também àquela cultura tradicional que era baseada na hacienda, dessa elite colonial. Então o John Maui, ele se declarou incapaz de conceber ou de tolerar uma sociedade cujos seus membros, inclusive os privilegiados, eles preferiam viver sob uma dieta de carne e erva mate. E o interior colonial também gerava essa ladainha de lamúrias. Então se dizia que as acomodações eram repulsivamente toscas, os cavalos muito ruins e difíceis de conseguir, tudo acontecia com muito atraso, e os atrasos eram insuportavelmente longos, o hábito também era de compartilhar pratos de comida, panelas, copos e leitos, era também algo horripilante na concepção desses relatos. Os empregados eram preguiçosos, mentirosos, honestos. Os mesmos preconceitos com os maus hábitos que eram relatados em relação à África vão ser relatados em relação à América Latina. E também se tinha um relato muito negativo sobre as mulheres da região. Então, quando o Charles Brand chega a Lima, e é um dos muitos viajantes que relatam isso, eles diziam que as mulheres locais elas eram desmazeladas e sujas, frequentemente fumavam charutos e bebiam e nunca usavam espartilhos. Então, o que você vê aqui é que, ideologicamente, a tarefa dessa vanguarda é a de reinventar uma América como atrasada e negligenciada, ou seja, é o subdesenvolvimento, é uma forma de enquadrar os cenários e as sociedades não capitalistas da América como algo carente de uma exploração racionalizada que deveria ser trazida pelos europeus. E como que isso vai moldando uma ideologia do desenvolvimento, aquilo que o Henrique Dussel, a gente já discutiu aqui em outro vídeo, chamava de falácia desenvolvimentista. Então essa ladainha é a mais completa hipocrisia, porque esse suposto atraso da América é justamente o que legitima essas intervenções da vanguarda capitalista. Então reclamo da nossa forma de viver, mas ela é a justificativa que eles encontram para poder nos dilapidar. A maior parte desses viajantes passou pelos Andes, não viu os Andes como algo impressionante, como algo exuberante, mas eles também não se solidarizavam, não se sensibilizavam com as cenas, por exemplo, nos Andes ali, dos mineiros indígenas que viviam sob aquela sombra de uma morte certa, sob uma miséria que é indescritível, em minas que são geladas e quando eles descem a temperatura aumenta muito, quando saem acaba adoecendo por conta disso, e sofrem envenenamento do mercúrio naquela cordilheira, e que para eles isso não era um problema. Esse olhar imperialista não via essa superexploração, esse sofrimento humano, essa fome, essa dificuldade, essa violência que esses povos aqui sofriam como um problema. Ou seja, a superexploração do trabalho que se desenhava ali, para eles era parte natural, e que fazia parte do cotidiano daquela sociedade que a gente vive. É o que o
Gabriel Garcia Marques falava da nossa solidão enquanto América, né? Um continente que via solidão, esse absurdo, essa barbárie, esse real maravilhoso que a gente, né, vê na literatura, ele é parte do nosso convívio na forma de uma violência, de algo que parece absurdo para esses olhos dos países centrais, para essas teorias dos países centrais, mas que aqui, para a gente, né, não precisa de muito esforço para fazer uma literatura, basta olhar, né, para a nossa realidade. Então as formas de vida, né, baseadas na subsistência, sistemas não monetários de troca, essas economias regionais autossustentadas, os sistemas de minifúndios, são todos para o expansionismo europeu, capitalista, uma espécie de insulto, uma estupidez. Então, aonde se passava, procurava-se destruir esse modo de vida. É o que o Agustín Coelho vai chamar de uma acumulação primitiva no século XIX, né, ou a segunda conquista em alguns autores. Então o ponto básico no discurso dessa vanguarda capitalista era claro. A América Latina ela tinha de ser transformada num cenário de indústria e eficiência, a sua população colonial tinha de ser transformada de uma massa indolente, ordinária, sem asseio, sem educação, que carece de gosto, de ambição, de uma hierarquia bem estruturada e de dinheiro, numa mão de obra assalariada e um mercado, né, para os bens de consumo, para os manufaturados produzidos nas metrópoles, nos países imperialistas. Então são aspirações que, de certa forma, acabavam sendo partilhadas pelos crioulos, liberais e urbanos hispano-americanos que buscavam justamente uma dominação política e ideológica após a independência, ou seja, pareceu um modelo a ser copiado em muitos casos. Eu acho que isso é bastante diferente daquela noção de América Latina que o Walter Mignolo, por exemplo, começa a construir. Ele acha que é justamente essa elite que vai copiar a ideia de América Latina. Pelo contrário, né, essa elite vai copiar um modelo de civilização francesa, inglesa e estadunidense e completamente avessa à latinidade ou à hispanidade, por exemplo, que para eles é um sinônimo de atraso. Bom, eu encerro por aqui. No próximo vídeo eu continuo a discussão com as exploratrizes sociais, em que eu falo da Flora Tristan e da Maria Graham. E para quem chegou até aqui, eu peço que curta o vídeo, dê o seu joinha, dê o seu like. E quem está chegando pela primeira vez, que se inscreva aqui no nosso canal. E como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.